O Felipe Malta está no estúdio, ele tem uma pergunta para a gente. Diga lá, Malta, pode fazer a pergunta que eu repasso aqui para o capitão. Ô Salles, é porque enquanto a gente acompanha o capitão Mitsu dando a entrevista para a gente, nós vemos ali atrás os moradores também na expectativa de poderem voltar para casa ou pelo menos avaliarem qual que é o tamanho do estrago e do prejuízo. E o que acontece? Eu queria perguntar o seguinte, já está seguro para essas pessoas voltarem para casa ou os bombeiros ainda pedem que esse trabalho de rescaldo seja completamente executado antes deles voltarem para lá? Capitão, a gente observa que tem muitos moradores, inclusive próximos à entrada da comunidade. Infelizmente, a gente sabe que trata-se de uma situação de risco. Já é possível afirmar que a área está segura para que eles voltem para os imóveis? Isso vai depender de um trabalho da Defesa Civil, de uma avaliação do Corpo de Bombeiros. Já é algo seguro para essa retomada aos imóveis ou ainda não? Tá. Primeiramente, bom dia, Malta, Obrigado pela oportunidade. Quando nós chegamos aqui, a ocorrência estava num determinado momento. Nós fizemos o isolamento e esse isolamento continua. A partir do término da operação de bombeiro, a gente vai passar a ocorrência para a Defesa Civil. Esse local vai ficar isolado e aí a Defesa Civil vai fazer uma avaliação e vai fazer uma liberação, tanto da ponte quanto dos outros imóveis. Mas, de momento, o pessoal que se encontra andando para lá e para cá, eles estão violando uma área de segurança, A gente tem essa dificuldade principalmente durante o início da operação, porque o nosso efetivo está empregado no combate, E aí a gente precisa direcionar um pouco de esforços para fazer esse isolamento. Lógico, a gente entende a situação das pessoas, as casas, tudo que eles construíram durante a vida está sendo destruído pelo fogo, Mas a gente está aqui para fazer o mais rápido possível para que o dano seja o menor possível, ser mais eficiente. Capitão, muito obrigado pela participação, pela atualização, pelos esclarecimentos. Um excelente trabalho para vocês por aí. Até uma próxima. Muito obrigado. Bom trabalho. Então é isso, Felipe. O Robson Matsu, capitão aqui do Corpo de Bombeiros, conversou rapidamente com a nossa equipe, gentilmente veio atender a nossa equipe, adiantou que o rescaldo está em pleno andamento, mas que, segundo ele, as possibilidades de novos fogos são muito pequenas, até porque a quantidade de viaturas que já passou por aqui, o volume de água empenhado nessa operação já garantiu essa parte de resfriamento desses imóveis atingidos. Ele também pontuou essa questão que a fumaça realmente chama a atenção, mas é por conta do resfriamento, mas que o risco de novos focos é mínimo. Falou também sobre essa questão da vítima, que os bombeiros não chegaram a socorrer essa vítima, mas de acordo com moradores populares por aqui, essa vítima teria sido socorrida pelos próprios moradores. Ele também não tem informação se trata-se de um homem, de uma mulher, de uma criança, mas que ele também recebeu essa informação de que houve o socorro a essa vítima. Então, por aqui agora o trabalho de rescaldo para garantir o resfriamento da área. Ele pontuou também essa questão do risco dos moradores que estão agindo de forma irregular. A orientação é que eles deixem o local, até porque a Defesa Civil ainda não chegou. Os próprios bombeiros aguardam a chegada da Defesa Civil por aqui para garantir que não houve nenhum abalo, pelo menos em parte desses imóveis, que possa oferecer algum outro tipo de risco para quem mora por aqui. A gente sabe que é um efeito dominó, digamos assim, Felipe? Essas pessoas não têm para onde ir, não têm a quem recorrer. Esse tipo de local onde elas moram é a única área onde elas podem ficar. Então existe um problema social por trás disso também, que é bastante complicado, mas nesse momento o foco é a preservação da vida. Então, por uma questão de não oferecimento de risco, é importante que essas pessoas sigam as orientações da Polícia Militar, que também está por aqui, e dos bombeiros, Felipe. Agora você está ao vivo, 15 para 7 da manhã, e a gente já acompanha as imagens do helicóptero do SBT, que nos dão uma dimensão mais precisa do estrago provocado pelo incêndio na comunidade Chaparral, zona leste de São Paulo, no meio do fogo praticamente, aliás, em meio a muita fumaça, porque o fogo já foi debelado. Há militares do Corpo de Bombeiros extinguindo os últimos focos de incêndio para que, como a gente acabou de ouvir do militar, os bombeiros não tenham que voltar a fazer um trabalho mais intenso. Do alto agora, comandante Hamilton. Comandante, é com você. Estamos sobrevoando aqui a região, agora você tem a imagem do alto, para ter uma ideia mais completa do que temos lá embaixo. Danilo mostrando para nós, várias unidades do Corpo de Bombeiros estão em cima da ponte aqui, do viaduto. E onde, Felipe, nós já acompanhamos, já nesse local também. Incêndio em comunidade é sempre difícil, de cima dá para você ver a dificuldade dos homens do Corpo de Bombeiros para acessar os pontos. Então isso sempre é complicado, não sabemos ainda, de acordo com a informação que nós recebemos, o que gerou esse incêndio, como é que ele começou, mas tem vários riscos lá embaixo.
principalmente com eletricidade. Nós já acompanhamos outros, onde qualquer faísca, nós temos produtos voláteis lá embaixo, ou seja, altamente inflamáveis, como madeira e outras coisas que costuma ter nessas casas. Olha, Danilo, mostra uma outra casa aqui do lado, só para o Felipe ter uma ideia. Aqui, ó, olha a dificuldade que o Corpo de Bombeiros tem para fazer o acesso. Já fizeram o controle, né, como eu disse para você, tem o treinamento, mas o que preocupa, as casas são muito encostadas nessa ponte, nesse viaduto. Isso realmente que sempre preocupa, porque é um calor muito forte, pode inclusive comprometer a estrutura do viaduto, viu, Felipe? Agora do alto, comandante, a gente tem a dimensão exata do que comentávamos há pouco, que sim, há famílias que não têm o que dizer, a casa delas virou pó, mas há outras que a casa foi muito atingida pelo calor e, portanto, há necessidade de que a Defesa Civil avalie o imóvel, a estrutura, para ver se tem... Olha, essa casa, por exemplo, do lado do fogo, aqui aparentemente ela não foi consumida, mas imagina a temperatura que esse muro, que esse telhado, que as janelas enfrentaram, né, enquanto o incêndio ocorria. Então há necessidade de saber se não houve algum abalo estrutural que impeça nesse momento as famílias de voltarem para casa.